Muito boa noite a todos os amados amigos e irmãos que nos dão aí o privilégio, o prazer da sua presença, né? Você faz esse culto se tornar diferente. O culto, quando a igreja está assim reunida, né? É um culto diferente, tenho certeza absoluta, que olhando para o seu coração, olhando para os seus motivos, aquilo que o trouxe aqui nessa noite, o Senhor nosso Deus há de se agradar da adoração que viemos aqui prestar a Ele. O pastor Carlos já anunciou, nós temos falado um pouco, né, sobre esse momento que a nossa igreja vai viver no mês de março. Agora, o mês de março é um mês muito especial para a nossa igreja. Não só porque vamos fazer 34 anos de organização no dia 31 de março, mas porque em março também acontece aquele processo, né, onde nós viemos aqui à frente, nós mostramos quais ministérios compõem a nossa igreja, onde é que nós servimos aqui na nossa igreja, mostramos um pouco das 35 equipes de trabalho, né, que funcionam aqui na Boas Novas e que fazem, né, parte tanto do culto, muitas delas trabalhando no domingo, mas outras tanto também ao longo da semana, e você vai ter essa oportunidade, aliás, você já está tendo essa oportunidade de conhecer um pouco mais todo esse processo, né? Tudo isso é para que nós possamos entender qual é o meu dom, em qual ministério, em qual equipe o Senhor deseja que eu esteja servindo. Por isso, então, essa série de mensagens que temos trazido, intitulada Salvos para quê? A ideia é, você já percebeu nesses domingos, não é? Que nós possamos olhar para as Escrituras e possamos aprender um pouco mais sobre esses dons espirituais, essas habilidades especiais que Deus nos concede para que nós possamos usá-las a favor do fortalecimento da sua igreja. O que nós já vimos até agora? Já vimos muita coisa, mas aqui tem um pequeno resumo do que nós já vimos até agora. Olha, primeiro, nós já vimos que se você é um discípulo de Jesus, então, indiscutivelmente, você tem um dom. Você tem uma habilidade especial que Deus dá a você. Pelo menos uma habilidade especial para ser usada em prol do fortalecimento da igreja, você tem. A segunda verdade que nós já descobrimos, olhando para as Escrituras, é que não somos nós que escolhemos esse dom, não somos nós que escolhemos essa habilidade especial, tudo pertence ao Espírito Santo de Deus, e Ele distribui a cada um conforme Ele quer, de acordo com os seus propósitos, porque como muito bem ensinou semana passada, pastor Josias, Deus nos conhece muito melhor do que nós mesmos, não é verdade? E vimos também que um dom só é dom, gente, quando ele é usado na igreja. Porque nós não recebemos esse dom para aparecer, para sermos elogiados, para ficarmos em evidência, sendo admirados pelas pessoas. Não, nós recebemos esse dom para servir as pessoas. Porém, precisamos ficar atentos, pois nós seremos cobrados pela maneira como usamos ou deixamos de usar esse dom, e mais, nós podemos falhar, como na semana retrasada, o pastor Carlos também nos ensinou, podemos nos tornar servos maus. O pastor Carlos explicou sobre a parábola, né, do servo bom, do servo mau, e nós percebemos ali, que se não estivermos atentos, corremos o risco de falhar. Sendo assim, eu quero hoje convidar você para voltar os seus olhos mais uma vez para as Escrituras e nós vamos juntos continuar aprendendo o que mais eu preciso descobrir a partir dos ensinamentos do próprio Senhor Jesus sobre esses dons espirituais, essas habilidades, afinal de contas, em resumo, sobre o que eu preciso fazer. Abra sua Bíblia, Mateus, capítulo 25, nós estaremos lendo uma porção generosa da palavra de Deus. Mateus 25, a partir do verso 31. Nós iremos ler juntos aí do verso 31 ao verso 46. Abra a sua Bíblia, abra o seu celular, se a sua Bíblia no celular, se você tiver a sua Bíblia aí com você, e acompanhe essa leitura dos versículos que iremos fazer a partir do verso de número 31. E de vez em quando eu vou convidar a igreja para ler comigo, vai estar projetado aqui no telão, eu vou convidar a igreja então para ler comigo intercaladamente alguns versos conforme formos avançando no texto. Diz assim a palavra do Senhor: quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial.
Todas as nações serão reunidas diante dele e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? Leia comigo agora. O rei responderá: digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Mas o texto continua e Jesus prossegue. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e nada me deram para beber, fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Mais uma vez comigo, leia agora, igreja. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Feche seus olhos mais uma vez. Amado Deus, nós acabamos de fazer a leitura da Tua palavra, pela qual nós te somos muito gratos. Muito obrigado, Senhor Jesus, por teres nos deixado um manual, por teres nos mostrado, Senhor, qual é a Tua vontade para as nossas vidas, enquanto Teus discípulos, enquanto Teus servos. Que o Teu Espírito Santo continue a nos ensinar e a falar aos nossos corações nesta noite. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. O texto que nós acabamos de ler, ele encerra o que os estudiosos chamam de discurso do Monte das Oliveiras. Jesus estava com os seus discípulos, eles saíram do templo, Jesus olhou para o templo e falou assim: está vendo o templo aqui? Não vai ficar pedra sobre pedra. E dali eles saíram, foram até o Monte das Oliveiras, e no Monte das Oliveiras os discípulos começaram a perguntar a Jesus: Mestre, dize-nos quando estas coisas acontecerão e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Jesus deu a eles e a nós informações importantes de como é que nós devemos estar preparados para esse momento, para esse encontro com Jesus, porque, afinal de contas, isso pode acontecer de uma hora para outra. Nenhum de nós temos certeza absoluta se estaremos vivos logo mais à noite, o que vai acontecer ao longo da nossa semana, se nós estaremos novamente aqui no próximo domingo, louvando e adorando ao Senhor nosso Deus. E nós não podemos fazer esse tipo de previsão. Sobre essa hora em que essas coisas vão acontecer, disse Jesus no texto, né, que esse dia e essa hora ninguém sabe. Então eu não gostaria de me prender muito sobre o tempo em que esse julgamento narrado por Jesus e que nós acabamos de ler agora vai acontecer. Quero me prender no fato de uma certeza: feliz é o servo que estiver trabalhando e usando os dons que recebeu do Senhor quando ele voltar. E é muito interessante que Jesus comece essa última parábola, esse seu último ensinamento, esse seu último discurso. A partir daqui, capítulo 26, ele vai ceiar com os discípulos, ele vai sofrer, ele vai ser preso, ele vai ser martirizado, ele vai morrer na cruz,
capítulo 26, 27, 28 de Mateus, vão narrar aí esses últimos momentos de Jesus, o seu sofrimento por amor a nós. E nesse último discurso, ele deixa algumas coisas importantes para a gente. Começa afirmando o que ele já havia falado nas suas parábolas anteriores, do servo mau e do servo fiel, das 10 virgens e a dos 10 talentos. E a primeira chamada de atenção que ele nos faz é que todos iremos comparecer diante do tribunal de Deus. Se você chegou aqui cedo hoje, você recebeu o seu boletim. Para quem chegou um pouquinho depois da hora, infelizmente, terminou. Fábio, vamos ter que aumentar o número de exemplares do boletim impresso. E aí no verso você tem um esboço, um roteiro dessa reflexão que vamos fazer juntos hoje à noite. Se desejar, preencha aí então. Número 1, primeiro ensinamento, o reforço que Jesus faz. Todos iremos comparecer diante do tribunal de Deus. É o que ele disse aqui, no verso 31 ao verso 33. E nós já lemos e eu vou repetir. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele. E ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. É engraçado que esta é a única vez no Evangelho de Mateus que Jesus se refere a ele mesmo como um rei. Exceto por esse início dessa parábola, apenas quando Pilatos pergunta a ele, tu és rei? Aí Jesus faz essa confirmação horas antes da sua crucificação. Os estudiosos, os teólogos, olhando para esse texto, eles têm opiniões diferentes de quando é que esse julgamento vai acontecer. Mas ninguém discorda. Todos nós, um dia, estaremos diante do tribunal de Deus para sermos julgados. O apóstolo Paulo explica um pouquinho mais sobre isso. Em sua carta aos Romanos, capítulo 14, verso 12, olha o que Paulo diz. Leia comigo, por gentileza. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. E mais, aproximadamente 1000 anos antes do nascimento de Jesus, conforme estamos estudando agora na escola bíblica dominical, no livro de Provérbios, no livro de Eclesiastes, nós encontramos o pensador dizendo assim, Eclesiastes 12, 14, nós teremos de prestar contas a Deus de tudo o que fizermos, e até daquilo que fizermos em segredo, seja o bem ou o mal. Percebeu? Podem haver dúvidas de quando essas coisas acontecerão, mas o fato é, um dia estaremos diante do Senhor. Quando eu leio esse texto aqui, tribunal, gente, eu logo penso em pessoas absolvidas e penso em pessoas condenadas. Os operadores do direito, estão acostumados com essa linguagem jurídica, com essa linguagem do tribunal. E eu vou confessar a vocês, que depois de 30 anos de serviço, mesmo como testemunha, quando eu tinha que estar lá no tribunal, para narrar sobre algum fato, sobre alguma coisa, olha que situação desconfortável, Mesmo como testemunha, eu digo para os irmãos que não era nada agradável. Não sei quantos aqui já tiveram esse tipo de oportunidade também, mas um tribunal nos causa esse certo nervosismo, esse certo temor. E se você estiver na condição de acusado, é pior ainda, Porque aí até o medo vai tomar conta, com certeza. Mas eu não quero que você pense nesse julgamento que o Senhor Jesus está narrando aqui como algo ruim. Sabe por quê? Porque quando nós sabemos que seremos cobrados, quando nós sabemos que seremos julgados, isso nos ajuda na correção das nossas atitudes, ou não é verdade? Nos ajuda a fazer escolhas certas, prestar contas, é algo bom. O pessoal do Celebrando a Recuperação já está doido para retomar aí os nossos encontros, a partir, nos próximos meses aí já temos notícia a esse respeito. E lá no Celebrando a Recuperação, nós precisamos de alguém do nosso lado, que chamamos de padrinho ou de madrinha, a pessoa para quem nós vamos prestar contas. E essa pessoa nos ajuda a não voltarmos para os velhos hábitos, a não voltarmos para os velhos vícios, para os velhos comportamentos que nos causavam mal e causavam mal às pessoas que estavam no nosso redor. Nós precisamos de alguém para prestar contas. Já olhou você no seu trabalho? Como é que você se comporta se você souber que o presidente da empresa ou o dono da empresa está observando o seu dia de trabalho? Como é que você se comporta?
Eu duvido que você não vai caprichar um pouquinho mais. Eu duvido que você não vai buscar fazer alguma coisa diferente, né, para que esse algo diferente seja percebido e que você seja observado de maneira positiva. Em casa, com os nossos filhos, quando nós cobramos as lições, quando nós olhamos lá, me dá o seu boletim, eu quero ver seu boletim, como é que está nessa matéria, como é que está nessa outra, o resultado tende a ser bom. De vez em quando falha, né? Tudo bem, de vez em quando lá em casa falha, acho que na sua também, mas na maioria das vezes dá certo. Na maioria das vezes, quando você precisa prestar contas, quando você tem um relatório para dar a alguém, é bom, é algo positivo. Então, gente, é dessa maneira que eu quero que você encare esse momento, esse julgamento que Jesus narra nesse seu último discurso, como algo que vai lhe ajudar a fazer as escolhas certas, alguma coisa que vai te ajudar nesse processo, nesse momento onde nós estamos aguardando, somos salvos para quê? Então pensa nisso, pensa como algo que vai te ajudar a fazer essas escolhas. Mas, é importante também saber, você sabe pelo que será julgado? Você sabe qual é o tipo de prestação de contas que precisaremos fazer diante do Senhor, quando naquele dia estivermos lá diante do tribunal? A primeira pergunta óbvia que será feita, certamente Deus dirá assim: eu amei você de uma maneira tão grande que te dei oportunidade de escolher viver perto de mim, viver comigo ou viver longe de mim, aceitando, se quiser viver perto de mim, o sacrifício que o meu filho Jesus fez para que você fizesse parte da minha família. Qual foi a sua resposta a essa prova de amor? E certamente, a segunda pergunta: você foi um servo sensato? Você foi um servo prudente ou negligente? O que você fez com o que eu te dei? Contribuiu para o crescimento do reino com os talentos que eu coloquei à sua disposição, com as habilidades especiais que eu dei a você, para que você pudesse contribuir com o crescimento do reino? Penso que serão essas as perguntas e serão esses os questionamentos que nós teremos que responder. Deus não vai perguntar, não vai pedir que nós façamos uma análise teológica da Trindade a partir das cartas de Paulo. Não. Deus não vai perguntar quantos cultos você esteve presente, a quantos cultos você veio. Não. Olhando para o texto e ouvindo esse último sermão de Jesus, esse último ensinamento que ele dá aos seus discípulos, ele deixou claro o que realmente é importante. E se você desejar, anote aí no seu esboço. Jesus deixou claro que nós precisamos usar o que Deus nos deu para abençoar pessoas. Então, se desejar, escreva aí: abençoar pessoas. Eu digo que deixou claro pelo que ele mesmo nos conta. Já lemos esse texto, verso 34 em diante. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que me foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Os justos perguntarão: mas quando é, Senhor? Quando é que nós fizemos tudo isso? Nós não percebemos. E Jesus vai dizer, o rei responderá: digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Percebeu? Cada exemplo de Jesus fala do cuidado com pessoas. Cada exemplo de Jesus fala de pessoas sendo abençoadas. Mas eu quero desde já deixar uma coisa muito clara nesta noite. Jesus não está ensinando que nós somos salvos pelas obras, ou seja, por aquilo que nós fazemos. Eu quero que você repare bem a expressão do verso 34, quando ele fala assim, venham benditos de meu Pai. Ele diz: recebam como herança o reino que foi preparado para vocês. Herança é aquilo que uma pessoa que se organizou bem na vida, que conseguiu acumular alguns bens, quem sabe até algum capital, deixa para os seus entes queridos quando a convocação dele, quando o dia dele para a eternidade chegar.
seja ela com Deus ou sem Deus, a eternidade existe. Como nós vimos hoje, todos estaremos diante do tribunal de Deus. Quando isso acontecer, o que fica? Os bens materiais ficam como herança. A pessoa trabalha, mas quem desfruta são os seus familiares. E a gente vê o que acontece, né, quando isso não é bem organizado. Veja o que se tornou público aí com o apresentador recém-falecido Gugu Liberato, né? Então, herança é isso. Com Deus é a mesma coisa, gente. Com o reino não é diferente. Jesus preparou o reino, Deus tem um lugar especial preparado para cada um de nós, e não é o que nós fazemos que nos leva para lá, é o que o Senhor Jesus fez por nós, é a maneira como Ele escolheu sofrer e morrer no meu lugar, para que, reconhecendo isso, nós pudéssemos nos tornar então filhos de Deus, pudéssemos ter a certeza, né, de estarmos na eternidade com Ele, ter a certeza da vida eterna com Jesus. A partir desse dia, o meu nome já está escrito no livro da vida. E como Paulo diz, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, eu preciso fazer o que Jesus fazia. Ou melhor, eu preciso continuar a fazer o que Jesus fazia. E o que é que Jesus fazia? Abençoava as pessoas, cuidava de pessoas, alimentava, acolhia, consolava, visitava. E o que Deus espera de nós é que nós também possamos usar os nossos dons para que em seu nome nós possamos abençoar pessoas de maneira diversas. Isso é ser cristão. Tiago nos explica um pouco mais sobre isso. Tiago 1:27. Você pode ler junto comigo? Para Deus, o Pai, a religião pura e verdadeira é esta: ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e não se manchar com as coisas más deste mundo. Cristianismo não é o que eu digo. Cristianismo é o que eu faço, a maneira como eu dou testemunho do que Jesus fez por mim. Jesus fez por mim, agora eu compartilho isso com outras pessoas. É exatamente por esse motivo que nós ainda estamos aqui. Nós já somos salvos, se reconhecemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador? Sim. Já temos o nosso nome escrito no livro da vida? Sim. Então o que é que eu estou fazendo aqui? O que acontece agora? Depois de salvos, ainda estamos aqui para continuar fazendo o que Jesus fazia. Para isso, use os seus dons. Use as suas habilidades. Você pode não ter sido chamado para ser um pastor. Você pode não ter sido chamado para ser um missionário. Você pode não ter sido chamado para ser um cantor. Ou, quem sabe, um professor da Bíblia. Mas todos nós fomos chamados para testemunhar de Jesus. E usar os dons que Ele nos dá. É uma excelente maneira de testemunharmos do amor de Deus por nós e pelas outras pessoas. Jesus nos mostrou atitudes. O que nós vemos nesse livro não são conceitos teóricos, não é teoria, é prática. São atos de misericórdia que acompanham a salvação, praticados por aqueles que são os seus discípulos verdadeiros. E eu quero listar com vocês algumas outras atitudes que nos ajudam a mostrar que somos pessoas diferentes. Então olha aí, atitudes práticas que denunciam que Cristo vive na minha vida. Veja como é que você está. Tem 4 atitudes aí que eu trouxe para o complemento dessa nossa reflexão. A primeira delas, escreva se desejar, seja paciente. Seja paciente. Efésios, capítulo 4, verso 2, o apóstolo Paulo nos ensina assim, leia comigo, por favor. Sejam sempre humildes, bem educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Sempre que puder, ajude os necessitados. Aprenda a controlar os seus instintos. Ser paciente é isso, é demorar para responder, é pensar bem antes de meter os pés pelas mãos, como diz aí o ditado popular. É claro que isso não é fácil. É por isso que nós precisamos do Espírito Santo nas nossas vidas. Lembra o que eu coloquei antes? Essas atitudes denunciam que o Espírito de Deus habita em nossas vidas. Eu preciso ser paciente, como o texto diz, sempre humilde, sempre bem educado, sempre paciente, porque é assim que Deus me trata.
Você percebe que Deus é paciente com você? Você consegue perceber, né, como Deus tem uma longanimidade? Recentemente estivemos pensando sobre isso, né? Uma paciência imensa com os nossos deslizes, com os nossos erros, com as vezes que nós fazemos coisas erradas. Então, gente, precisamos ser pacientes também com aqueles que estão à nossa volta. Paciente com os irmãos na igreja. Paciente no nosso campo de prova. Sabe qual é o nosso maior campo de prova? Senhor Jesus, só pela misericórdia. Em casa, não é verdade? Esposas, não é fácil ter paciência com o marido, não é verdade? Né? Maridos, é fácil ter paciência com nossas esposas. Ela está me olhando aqui, ó, com um olho desse tamanho, esperando ver o que eu vou falar, né? Não é verdade, somos pessoas diferentes, somos pecadores arrependidos, fazemos escolhas erradas, nem sempre tratamos as pessoas bem, como as pessoas merecem ser tratadas, e também não somos tratados como merecemos ser tratados. Então, precisamos de paciência. E esse é assunto da mais alta importância, porque quando vemos aí os casamentos, né, pastor Josias, irmã Rejane, que cuidam de casais na nossa igreja, nós vemos que muitos casamentos se desfazem, não é por causa das coisas grandes. Muitas vezes coisas grandes fortalecem a união, mas coisinhas pequenas vão minando os relacionamentos, vão minando, né, o casamento, vão minando os nossos relacionamentos aqui na igreja. Então precisamos aprender com o Senhor, ser pacientes. Segunda atitude que nos ajuda, escreva aí se desejar. Eu preciso ajudar aqueles que estão sofrendo ao seu redor. Quer denunciar que Jesus mostre em você? Não perca uma oportunidade. Às vezes, nós vamos abençoar e nem estamos atentos que estamos abençoando. Provérbios capítulo 3, verso 27 diz assim: sempre que puder, ajude os necessitados. E o que não faltam são pessoas necessitadas à nossa volta. O que não falta é gente precisando, às vezes de um prato de comida, às vezes de uma muda de roupa, e quase sempre de uma palavra de apoio, e quase sempre de um abraço, e quase sempre de um aperto de mão. Então, gente, olhando para esse texto belo que Jesus nos deixou, não percamos uma oportunidade sequer de ajudar aqueles que estão sofrendo. Quando Jesus olhava para as pessoas e percebia sofrimento, a Bíblia diz que Jesus se compadecia, Jesus sentia compaixão pelas pessoas. Se o Espírito de Deus habita em nós, esse sentimento precisa se fazer presente nas nossas vidas também. Quando usamos os nossos dons, nós estamos demonstrando isso, estamos demonstrando compaixão pelas pessoas. Ainda, faça o bem àqueles que te perseguem. Mais uma dica, mais uma sugestão, para que você possa colocar em prática, seja qual for o seu dom, seja qual for a sua habilidade. Essas dicas nos ajudam em todas elas. Façam o bem àqueles que te perseguem. Hoje pela manhã o pastor Carlos falou sobre isso, amontoar brasas na cabeça das pessoas que não nos querem bem, das pessoas que muitas vezes são até nossos inimigos. Quem é maior, né? Deus ou você? Foi a pergunta que o pastor Carlos compartilhou conosco hoje de manhã. É melhor deixar as coisas na mão de Deus? Olha o que Jesus ensina. Lucas capítulo 6, 35 e 36. Façam o contrário. Olha o que Jesus diz. Façam o contrário. Amem os seus inimigos e façam o bem para eles. E emprestem e não esperem receber de volta o que emprestaram. E assim vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Deus Altíssimo. Façam isso porque Ele é bom também para os ingratos e maus. Tenham misericórdia dos outros, assim como o Pai de vocês tem misericórdia de vocês. Cada uma das atitudes narradas por Jesus nesse final de discurso do capítulo 25 mostra atos de misericórdia. Se nós queremos ser sal da terra, temperar esse mundo sem graça, se nós queremos ser luz para o mundo que vive em trevas, vive em escuridão, sem pensar nas coisas que realmente são importantes, pessoas se matando, pessoas se destruindo, sendo consumidas pelos vícios, drogas, entre outras coisas terríveis. Se nós queremos fazer a diferença, então nós precisamos fazer diferente. E é isso que Jesus nos mostra aqui em Lucas capítulo 3. Façam ao contrário. No mundo é assim, eu trato você bem, você me trata bem.
Se você me trata mal, eu não tenho obrigação nenhuma de tratar você bem. Aliás, o comum é retribuir na mesma moeda, não é? Isso é lá fora. Isso é para as outras pessoas que não têm o Espírito de Deus em seu coração, que não possuem pelo menos um dom, que não têm o cuidado, a preocupação de servir e cuidar de pessoas. Queremos mostrar ao mundo a diferença que Jesus faz. Então, nós não podemos fazer igual, precisamos fazer diferente. E a última dica, se você quiser mostrar essa diferença que Jesus faz em sua vida, anote aí se desejar, dê às pessoas uma segunda chance. Dê às pessoas a oportunidade de se corrigirem. Efésios capítulo 4, versos 31 e 32, o apóstolo Paulo diz assim: abandonem toda a amargura, todo o ódio e toda a raiva, nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros. Leia comigo agora. E perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Se fomos perdoados, se recebemos uma segunda chance de Deus, quem somos nós? Quem somos nós para não dar uma segunda chance às pessoas? Não agir assim me atrapalha na hora de ser usado pelo Espírito Santo de Deus para abençoar as pessoas. Nunca erramos, nunca pisamos na bola, como o próprio Jesus diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Quem será capaz de fazê-lo? Quantas vezes já tivemos a chance de começar de novo? Esses são só alguns exemplos de como na prática, assim como o texto nos fala de ações práticas, de como na prática eu posso testemunhar de Jesus ao mundo. Posso testemunhar usando os dons, as habilidades que Ele me deu. E percebam que por trás de cada um daqueles atos de misericórdia, nós encontramos um dom para ser usado. Um exemplo, claro, Jesus fala de visitar enfermos, Jesus fala de visitar pessoas que perderam a liberdade, que estão encarceradas. Algumas pessoas têm esse dom, outras pessoas não têm esse dom. Por isso é que o Espírito Santo capacita a igreja da maneira como Ele quer, porque Ele sabe do que nós precisamos. E o conjunto de nós todos juntos somos igreja, é que fazemos então a diferença, é que podemos aí mostrar, em diversos setores, das mais diferentes maneiras, o amor de Deus às pessoas. Cheguei no final, mas eu não poderia encerrar sem uma última observação que também é clara nesse texto que nós acabamos de ler. Anote aí, número 4, no seu esboço. Se você também deseja alcançar a vida eterna, então servir não é opcional. O texto que nós lemos nos mostra isso. Quer ver? Vou ler de novo. Então, verso 41 em diante. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e nada me deram para beber, fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: mas Senhor, quando te vimos com fome, com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns desses mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Logo, abençoar as pessoas, servir as pessoas, não é uma opção. Não existe espaço para dúvida, não existe meio termo, não existe muro
O que nós lemos aqui nesse ensinamento, gente, nós vemos assim, ó, existem ovelhas e existem bodes. Existe o lado direito dos salvos e existe o lado esquerdo. Existem aqueles que servem a Jesus e aqueles que não servem a Jesus. Existem aqueles que vão gozar a vida eterna com Deus e aqueles que não vão. Não tem muro. E tudo que nós vimos até agora, em cada um dos textos que nós estudamos, em cada uma das mensagens que já foram pregadas sobre esses dons do Espírito Santo, sobre servir, nos mostra que servir é uma escolha natural para aqueles que são discípulos de Jesus. Por quê? Porque tem a ver com obediência. E obediência tem a ver com quem manda na sua vida. Quem manda na sua vida? O que é que nós vimos nessa reflexão de hoje? Nós já vimos que todos nós iremos comparecer diante do tribunal de Deus. Vimos que nós precisamos usar o que Deus nos deu para abençoar as pessoas. Vimos também algumas atitudes, só algumas atitudes, que denunciam que Cristo vive em nós. E nós vimos que para aqueles que desejam alcançar a vida eterna, aqueles que já reconheceram Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, servir não é opcional. Nós vamos cantar uma canção, a banda já está se posicionando aqui, mas enquanto os acordes iniciam, eu quero que você pense ainda sobre uma outra conversa de Jesus sobre vida eterna, que está narrada lá em Lucas capítulo 10. Quando eu olhei esse texto e comecei a me debruçar sobre ele, a estudar esse texto, logo me veio então esse bate-papo de Jesus com o mestre da lei à cabeça. Nesse bate-papo, uma pessoa se aproxima de Jesus, um experiente na lei, e ele pergunta assim: Jesus, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Olha, a pergunta dele, inclusive, né? A resposta Jesus nos deu aqui em Mateus capítulo 25. Aí Jesus pergunta para ele assim: o que a Bíblia diz? Você é um mestre da lei? Você conhece tudo sobre Bíblia? Então o que a Bíblia diz? Sem titubear, ele recita um texto de Deuteronômio e outro de Levíticos, onde a lei diz assim: amarás ao Senhor teu Deus com todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e amarás ao próximo como a si mesmo. Jesus vira para ele e diz: ok, você já tem a resposta. Mas querendo experimentar Jesus, ele ainda pergunta assim: mas Jesus, quem é meu próximo? Ele sabia. Mas aí Jesus conta uma outra história para ele. Essa história ficou conhecida como a parábola do bom samaritano. Você já deve ter ouvido falar sobre ela. Jesus contou que um certo homem descia por uma estrada meio deserta. Em determinado momento da sua jornada, ele foi atacado por bandidos. Esses bandidos roubaram tudo que ele tinha. Não satisfeitos, esses bandidos ainda o maltrataram, ainda o agrediram fisicamente. E Jesus fala que esse homem ficou à beira do caminho, quase morto. Por aquela mesma estrada, passou um sacerdote, mas ele não podia se contaminar. Ele estava indo fazer algo que era importante, segundo a lei. Passou por ele um cantor, um levita, alguém que servia também no templo, e passa direto. Tinha outras preocupações. Quem sabe aquele homem já até estivesse morto. E aí Jesus diz que uma terceira figura, um samaritano, uma pessoa discriminada na época, na sociedade judaica, ele passa, atende esse homem, bota esse homem trata dele ali mesmo, coloca esse homem sobre o seu animal, leva esse homem para uma estalagem, cuida dele. No dia seguinte ele vai embora, paga a conta, mas ainda diz para o dono da estalagem: olha, se ele precisar, cuida dele aqui, porque se ele precisar de mais alguma coisa, daqui a alguns dias eu estou de volta e pago o restante. Aí Jesus perguntou para ele: quem você acha que foi o próximo? E aí ele diz: aquele que usou de misericórdia. Então, vai e faça o mesmo. Percebeu?
Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos são partes de um único mandamento. É como uma moeda com duas faces. E esse é o caminho para a vida eterna, que começa quando eu digo: Senhor Jesus, eu aceito o sacrifício que o Senhor fez, vem ser meu Salvador. E continua com o que eu faço depois, quando eu respondo assim também: vem ser o meu Senhor. Isso não é teoria, isso não é o que eu sei, isso não é o que eu aprendi, mas isso é o que eu faço. Você tem oportunidade de servir. Daqui a alguns dias, uma pesquisa vai ser feita, e você vai poder usar o que Deus te deu, e você sabe que foi abençoado por Deus, que recebeu um dom do Senhor nosso Deus, para ser usado em prol do crescimento dessa igreja, quando nós estamos abençoando pessoas. Qual será a sua resposta? O texto que nós lemos nos mostra que os dois grupos ficaram surpresos, não foi verdade? Mas Senhor, quando foi que eu fiz isso? O grupo da direita falou, né? Mas tinha o grupo da esquerda: mas Senhor, quando foi que eu fiz? Foi que eu não fiz isso? Falou o grupo da esquerda. Em qual dos dois grupos você estará? Da direita ou da esquerda? Eu quero terminar essa reflexão de um jeito diferente. Aí no seu boletim, você preencheu algumas lacunas com relação a coisas que nós precisamos fazer. A primeira delas: todos iremos comparecer diante do tribunal de Deus. Você já tem Jesus Cristo como Salvador de sua vida? Baixe sua cabeça. É você e Deus agora orando. Você já tem Jesus Cristo como Salvador da sua vida? Se você já tem, pega a caneta que está aí na sua frente, ainda de cabeça baixa, e coloca um S de sim, de Senhor, de Salvador, bem na frente desse primeiro tópico. Bem na frente aí, desse iremos comparecer ao tribunal de Deus. Se você não tem, está todo mundo de cabeça baixa, ninguém está olhando. Você viu que a vida eterna começa com esse momento: eu reconheço Jesus como meu Salvador. Porventura, existe alguém aqui entre nós esta noite que não tomou essa decisão ainda e que quer fazer agora, e quer dizer assim: Jesus, eu quero vida eterna contigo, eu quero o time da direita, eu quero ouvir, vinde benditos, eu quero ouvir, vem herdar o reino que eu preparei para você. Você quer convidar Jesus para ser seu Salvador nessa noite? Dá um sinal para mim. Levanta sua mão, eu quero orar por você. Levante uma de suas mãos. Existe alguém entre nós? Deus abençoe sua vida. Estou vendo sua mão levantada, minha irmã. Mais alguém está entre nós que quer convidar Jesus para ser Salvador de sua vida? Eu não vou me demorar muito. Mais alguém? Estou vendo sua mão, minha irmã. Deus abençoe. Deus abençoe sua vida. Mais alguém? Mais alguém quer iniciar essa vida eterna com Deus, esse primeiro passo? Mais alguém? Para você que já tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, olha o restante agora. Preciso abençoar as pessoas. Seja paciente. Com quem é que você precisa ser paciente? Abre seu olho aí para baixo no boletim, escreve, coloca o nome da pessoa. Se você está com medo que alguém do lado veja, coloca só a inicial dela, só o primeiro nome. Atitude prática nessa noite é encerrar de jeito diferente. Chega de teoria. Eu quero fazer um cristianismo prático na minha vida. Quero viver tudo isso que eu tenho aprendido esses dias, nas mensagens, na escola bíblica, no meu convívio aqui na igreja. Quero botar tudo isso em prática. Então, com quem é que você tem que ser paciente? Quem é que está sofrendo ao seu redor e você não fez nada ainda? E você vai fazer essa semana? E você vai testemunhar de Jesus para essa pessoa essa semana? Coloca aí a inicial do nome dela. Tem sido perseguido lá no seu trabalho, até dentro da sua própria casa? A quem é que você vai fazer o bem? Esta pessoa que não quer o seu bem, mas que, como Jesus,
você vai fazer o bem. Depois, tem alguém precisando da sua segunda chance? Rancor, mágoa, amargura, problemas de relacionamento? Escreva aí a inicial, se você desejar, do nome da pessoa, que a partir de hoje, por causa do Cristo que vive em você, você vai dar a segunda chance. E por fim, se servir não é uma opção para o discípulo de Jesus, porque denuncia quem manda na minha vida, onde é que você vai servir nesse ano 2020? Já começa a pensar a partir de agora, que o Espírito Santo de Deus incomode a sua vida, te deixe sem dormir, e que você diga pra gente assim, ó: pastor, como é que eu faço para servir em tal ministério? Para que você possa abençoar pessoas, testemunhando de Jesus. Amado Deus, nós queremos te agradecer pela clareza da tua palavra. Queremos te agradecer porque o teu Espírito Santo nos capacita a sermos pessoas diferentes. É verdade, Senhor, às vezes falhamos, nem sempre nós estamos atentos, e desde já te pedimos perdão por isso, Senhor. Mas nós queremos fazer a diferença. Nós queremos fazer a diferença nessa igreja. Nós queremos fazer a diferença no nosso lar. Nós queremos fazer a diferença no nosso trabalho, porque nós queremos testemunhar daquilo que tu já fizestes por nós, daquilo que tu já fizeste, Senhor, pelas nossas vidas. Nos ajuda, Espírito Santo. Dependemos inteiramente de ti para sermos bem-sucedidos nesta missão. Te agradecemos, ó Deus, pelas pessoas que nesta noite te reconheceram como Senhor e Salvador das suas vidas. Muito obrigado, porque já tens escrito o nome delas no teu livro da vida, e que elas a partir de hoje possam te reconhecer não somente como seu Salvador, mas que também, assim como nós, elas possam te chamar de Senhor e sejam bons discípulos, boas testemunhas do teu amor. Muito obrigado por tudo isso que experimentamos nesta noite. Nós oramos agradecidos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo.